Olá pessoal, é o professor Paulo Caetano novamente, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre equações de circunferências no plano cartesiano. Bom, vamos iniciar então aqui definindo um plano cartesiano através de um eixo vertical e um eixo horizontal, que se cruzam numa determinada origem, tá certo? A gente sabe que o nosso eixo horizontal corresponde ao eixo das primeiras coordenadas, ou seja, o eixo do x. O nosso eixo vertical corresponde ao eixo das segundas coordenadas, ou seja, o eixo dos y. E para medir as coordenadas, eu tenho que definir, então, unidades de medida em cada um dos eixos. Então, a partir de agora, esse espaço da minha lousa, qualquer ponto na minha lousa, pode ser identificado a partir de dois números. Um que representa a coordenada x e outro que representa a coordenada y. Então, eu vou fazer nessa minha lousa aqui uma circunferência que vai ter centro nesse ponto e vai ter um determinado raio. Então, deixa eu construir aqui, a minha circunferência. Vai ter centro nesse ponto e um determinado raio. Bom, então aí eu tenho a minha circunferência, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou assumir que o meu ponto A tem coordenadas, primeira coordenada XA, segunda coordenada YA. Se vocês me permitem, como esse ponto A vai ser o centro da minha circunferência, eu vou mudar o nome do ponto, então, para C. Então, as coordenadas do ponto C vão ser XC e YC, de centro. Eu sei que essa minha circunferência tem um determinado raio. Então, eu tenho um determinado tamanho aqui, que é o raio R da minha circunferência, né? Eu estou interessado em determinar uma equação para todos os pontos P de coordenadas XY que estão sobre o traço da minha circunferência. Correto? Bom, essa equação vai passar por uma restrição a esse ponto, que é exatamente a distância do ponto P ao centro ser igual ao raio. Então, eu tenho aqui um ponto P de coordenadas XY pertence à minha circunferência, a condição necessária e suficiente, ou seja, C e somente C, a distância do ponto P ao centro C é igual ao raio. Então, essa é a condição, e é a partir dessa condição que eu vou, então, determinar uma equação. A gente sabe, nós já vimos que a fórmula da distância de um ponto a outro, então, a distância aqui do ponto P ao ponto C, ela vai ser dada pela raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado dos pontos. Então, vai ser a coordenada x do ponto P menos a coordenada x do centro ao quadrado, mais a coordenada y do ponto P menos a coordenada y do centro ao quadrado. Então, essa distância igual a R é o que determina a minha equação. Então, eu vou escrever isso da seguinte maneira.
C e somente C. Para não trabalhar com a raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, então a distância do ponto P ao ponto C ao quadrado vai ficar exatamente x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, e isso tem que ser igual, então, ao raio ao quadrado. Correto, pessoal? Tudo bem? Se eu abrir esses quadrados aí, eu vou obter uma equação do seguinte tipo. Observe que o primeiro parênteses, o primeiro quadrado, fica x quadrado menos 2, coordenada x do ponto C, x, mais coordenada x do ponto C ao quadrado. Então, abri o primeiro quadrado, vou abrir o segundo quadrado, então vai ficar y ao quadrado, mais, menos, 2 vezes coordenada y do ponto C, y, mais o y do ponto C ao quadrado. Isso daqui é igual a r quadrado. Observe que eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu tenho aqui o meu x quadrado e tenho o meu y quadrado. X quadrado, y quadrado. Depois eu tenho o menos 2x do centro, que multiplica o x. Depois eu tenho o menos 2y do centro, que multiplica o y. E agora, se eu passar o r quadrado para cá, eu vou ter o seguinte número aqui, ó. Vai ser o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o r quadrado. Isso tudo igual a zero. Eu simplesmente reescrevi essa equação, passando o r quadrado para cá e colocando em evidência, enfatizando as coordenadas x, y da minha circunferência. Então, a gente observa, né, que a equação da minha circunferência é uma equação do seguinte tipo, olha. Tem que aparecer um x quadrado mais y ao quadrado. Depois pode aparecer um número multiplicando x. Vou chamar esse número de A. Então, pode aparecer um número multiplicando x. Depois pode aparecer um número multiplicando y, que eu vou chamar de B. Tá certo? E depois pode aparecer um número que não multiplica nem o x nem o y, que eu vou chamar de C. Isso é igual a zero. Então, observe que a equação da minha circunferência é uma equação desse tipo. Né? Aonde? Quem que é o meu A? O meu A vai ser esse número aqui, ó. É menos 2 vezes o x do centro. Quem que vai ser o meu B? O meu B é menos 2 vezes o y do centro. E quem que vai ser o meu C? O meu C vai ser o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio da circunferência ao quadrado. Certo, pessoal?
É claro que para a gente ter realmente, efetivamente, uma circunferência, a gente tem que ter certas condições sobre o A, B e C para me produzir efetivamente um raio positivo, né? Mas essa é a teoria que a gente tem aí em relação à equação de uma circunferência. Então, uma circunferência vai ser um objeto do meu produto cartesiano cuja equação é desse tipo, né? Onde o A é menos 2 vezes o x do centro, o B é menos 2 vezes o y no centro, e o número que aparece aqui vai ser dado pela soma dos quadrados do x do centro menos o raio ao quadrado da circunferência. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí e até uma próxima.